O casamento. Eu acredito que sucesso no casamento é mais do que encontrar a pessoa certa. É ser a pessoa certa. Mas, ser essa pessoa certa é desafiador. É algo que exigirá alguma renúncia e sacrifício. Começar uma vida a dois geralmente não é difícil. Alguns casamentos começam assim: benzinho pra cá, benzinho pra lá. Depois de algum tempo, meus bens pra cá, seus bens pra lá. Como eu disse, iniciar uma vida a dois não é difícil. Desafiador é manter essa vida a dois no decorrer dos anos, mantendo-se o afeto, o respeito, a admiração e o amor. No casamento é preciso deixar algumas bagagens para trás. Quando vamos fazer alguma viagem, não podemos levar toda a bagagem. É preciso deixar uma parte desta bagagem para trás. Só devemos levar roupas em nossa mala que são apropriadas para o lugar que vamos. Num casamento existem duas pessoas diferentes. Suas opiniões, suas formações e experiências foram completamente diferentes. Ao casarmos, nem tudo que aprendemos em casa será útil no relacionamento que agora existe entre marido e esposa. Existem algumas experiências de vida que colocamos na bagagem de nossa vida, que teremos que deixar para trás. Algumas experiências serão válidas, outras terão que ser deixadas. Sigamos o conselho que nos dá a palavra de Deus. Deixará o homem a seu pai e sua mãe. Ao se casar, alguns vínculos terão que ser quebrados. O vínculo da dependência emocional de um filho terá que ser rompido. O homem agora não é mais o filhinho da mamãe ou do papai. Agora ele está deixando de depender em alguns aspectos de seu pai e mãe, para construir uma nova família. Quando a Bíblia diz que o homem deve deixar a seu pai e sua mãe, não devemos entender esse conselho como uma atitude de um filho que deve abandonar os seus pais, mas sim, como um processo em que o homem passa a assumir a direção de uma nova família. Ele não mais será dirigido por seu pai, mas passará a ser o cabeça de sua própria família. Porém, o cabeça não é um personagem autoritário. Ao contrário, é alguém que age com a mente de Cristo. Ao comentar sobre o casamento, um escritor disse: Deus não tirou um osso da cabeça de Adão, para que ela dominasse sobre ele, nem de seu pé para ele dominasse sobre ela. Mas tirou de debaixo do seu braço, para que ele a protegesse, de perto do seu coração, para que ele a amasse. Lembre-se, é como cabeça que Deus posiciona o homem. Outra diretriz importante para o casamento é: se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus está dizendo aqui que o homem deixará a sua mulher, e se unirá a ela, tornando-se uma só carne. Mas, o que significa tornar-se uma só carne? Tornar-se uma só carne não significa ser igual ao outro. Afinal, sempre existem diferenças emocionais e físicas entre um marido e uma esposa. Ser uma só carne significa haver entre um homem e uma mulher um compromisso mútuo, uma cumplicidade. Assim o casal deve ser unido, mas suas ações têm que ser justas e coerentes. Tem que haver equilíbrio. É importante lembrar o que diz Salomão sobre esta unidade. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Vai, porém, do que estiver só. Pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. É importante não esquecer do que diz a Bíblia. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade e a Bíblia, neste texto de Salomão, faz também referência ao cordão de 3 dobras que não se quebra, não se arrebenta facilmente. O cordão de 3 dobras é feito de um material resistente. Não é feito de linha ou barbante. É um cordão feito com fios resistentes até mesmo à prova do tempo. De fato, a 3ª dobra, para quem não sabe, é a presença de Jesus Cristo solidificando uma relação a 3. Neste cordão, o poder de Jesus está presente. Nos fios deste cordão o sangue de Jesus é passado todos os dias e, por conseguinte, nada poderá destruir este relacionamento. Mas nem sempre vai mais longe, pois temos aprendido que é melhor serem 2 do que 1. É bem melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se pode romper. Quando 2 trabalham, há mais ganho em seu labor. E quando há tristeza, há consolo para a dor. E quando há um cair, juntos se levantarão. Estando unidos na batalha vencerão.
Assim como existem leis na sociedade e na natureza, o casamento tem suas leis, tem os seus princípios, que precisam ser respeitados para que a vida a dois se torne bem-sucedida. Nesta ocasião, gostaríamos de falar sobre 4 princípios ou leis espirituais que se aplicam ao casamento, que podem ajudar um casal a ter uma vida conjugal bem-sucedida. Em primeiro lugar, temos a subtração. O casamento começa com a subtração. É quando o homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher. A Bíblia fala sobre isso em Gênesis 2:24. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Primeiro se deixa para depois se unir. Então, chega uma hora, chega um dia, que os pais precisam libertar os filhos para que eles, verdadeiramente, batam asas do ninho e comecem uma nova jornada na vida. A partir de então, os pais não devem mais interferir tanto na vida dos filhos, porquanto, agora estão casados, constituindo uma nova família. Por outro lado, os filhos precisam de independência emocional e financeira. Isto é o que chamamos de amadurecimento. Para isso acontecer, o cordão umbilical da dependência emocional e financeira precisará ser cortado. Poderíamos até dizer que esta é a primeira operação matemática no casamento, a subtração ou deixar pai e mãe. Deus mesmo estabeleceu assim. Depois da lei da subtração, vem a lei da adição. O homem, depois que deixa pai e mãe, deve unir-se à sua mulher. É a soma, é a união dos dois. E essa união é, conforme Deus planejou, indissolúvel. É uma união de sonhos, de alvos, de propósitos. E é também uma união física. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Está escrito, não é? O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Na criação, a Bíblia revela que Deus formou Adão e dele formou Eva. Então, de um, Deus fez dois. Mas no casamento, de dois Deus faz uma só carne. Por isso, amados irmãos, o casamento de vocês é uma adição. E deve haver esforço constante para haver adição de amor, adição de afeto, de respeito, perdão, troca de experiências, e aprendizado com os próprios erros. Saibam, irmãos, que no casamento, quando se adiciona, se recebe de volta, seja o bem ou o mal, pois aquilo que semeamos colhemos, seja em forma de bem ou mal. É o princípio da semeadura. O que você planta, você colhe. Se vocês adicionarem o perdão, ou o respeito, será isso que vocês irão colher em maior quantidade. A terceira lei espiritual do casamento é a multiplicação. Um casamento que passou pela subtração e adição é completo em si mesmo, e como consequência Deus ainda dá a bênção da multiplicação. A bênção da multiplicação vem quando aprendemos a ser fiéis a Deus nas pequenas coisas. Lembremos as palavras de Jesus em Mateus 25:21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por meio de filhos. Quando os filhos vêm, com eles se multiplicam também os sonhos, pois a Bíblia ensina que filhos são herança de Deus e que são também como flechas nas mãos do guerreiro. Quando colocamos o que temos à disposição de servir o reino, ela veio para alimentar uma multidão que tinha mais de 5.000 pessoas. Veio quando um rapaz que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos colocou-os à disposição do reino. Deus abre o portal da esperança para o mundo, pois ao mesmo tempo em que uns estão encerrando a carreira, outros estão começando. Enquanto uns estão descendo a ladeira da vida, outros estão subindo sua colina, cheios de esperança em Deus. Portanto, recebam a multiplicação como bênção. Que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas verso 2. A quarta lei espiritual do casamento é a da divisão. No casamento, não se deve acumular coisas, acumular experiências, mas se deve repartir, se deve compartilhar. O marido nunca deverá querer tudo para si mesmo e nem a esposa deverá querer tudo para si mesma, mas devem dividir o que se tem com alegria. Assim sendo, no casamento de vocês, que começa hoje, Deus espera mais investimento do que cobrança no casamento. Deus espera que vocês venham dar mais do que receber, que vocês venham repartir mais do que reter. No casamento de vocês não deverá haver espaço para o egoísmo, mesmo porque o amor não é egoísta, não visa seus próprios interesses, mas busca a realização da pessoa amada. Quem ama dá. Quem ama reparte.
Quem ama divide o que tem. E vocês sabem que na matemática, quando dividimos o que temos, ficamos com um saldo menor, mas, no casamento, quanto mais vocês compartilharem, quanto mais vocês repartirem, quanto mais vocês dividirem com outros, maior será o saldo de vocês, maior será o crescimento de vocês. Assim, meus irmãos, é a matemática do casamento. É preciso deixar para se unir. É preciso unir para multiplicar. E é preciso dividir para continuar crescendo, ter saldos maiores. Estes princípios são importantes porque todo casamento precisa ser uma casa solidamente edificada sobre a rocha, capaz de permanecer em pé ainda que haja chuva no telhado, rio nos alicerces, vento nas paredes. Qual é a opinião que você tem sobre o casamento hoje? Há quem o veja como um barco prestes a afundar e que todos o abandonam por adultério ou divórcio. Ao invés de se preocupar, as pessoas zombam da imoralidade sexual e da infidelidade dentro do casamento. Mas qual é a opinião que Deus tem sobre o casamento? Além de tudo isso, foi uma ideia dele. A Bíblia nos ensina que Deus vê o casamento como uma união. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o casamento cristão é uma união simbólica. É o símbolo de Cristo e a Igreja. Nós, os homens, e confesso que me inspira temor, somos figuras de Cristo no que se refere ao lar. Nosso comportamento deve ser tão bom, para que nossos familiares, vizinhos e amigos vejam Cristo em nós. Representamos a Cristo quando fazemos o que Cristo nos manda em Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A Jesus Cristo se apresenta como o esposo da Igreja e aos maridos como a Cristo. As nossas esposas se apresenta como a Igreja, e a Igreja como uma mulher. Este simbolismo eleva o casamento à sua mais alta dimensão. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que o matrimônio é uma união real, não é meramente simbólica. Vamos ler a Bíblia. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Devemos deixar nossos pais e nos unir somente com nossa esposa. É uma união íntima e total entre um homem e uma mulher. Essa união é até que a morte os separe. Mas isso não está sendo posto em prática. O número de divórcio é alarmante. Os próprios pastores se casam e se divorciam nas igrejas. Não esperam a morte. Abandonam suas esposas e seus filhos. Não têm amor no coração. Como podem obedecer a Deus? A união no casamento deve existir em todos os níveis. Começa em um plano espiritual, mas não termina ali. O casamento cristão também é um casal intelectual, social e físico. Você e eu, como esposos, devemos fazer que nossas esposas tenham parte em cada uma das áreas de nossas vidas para que verdadeiramente possamos ser somente um. Cristo deve ser o centro do casamento. Cristo é quem nos mantém unidos e próximos. Em terceiro lugar, o casamento cristão é uma união exclusiva. É uma união de pureza. A Bíblia diz que o casamento deve unir a um homem e uma mulher até que a morte os separe. Eles já não são dois, mas sim somente um. Que ninguém separe o que Deus uniu. Marcos 10:9. Quando você se casa, dá um passo importantíssimo. Está unindo toda a sua vida, corpo, alma e espírito, a outra pessoa. Isto deixa de lado todas as terceiras partes. O sétimo mandamento claramente ordena: não cometerás adultério. Êxodo 20:14. Aos olhos de Deus, o casamento deve ser absolutamente exclusivo. Uma vez casado, o afeto e vida sexual devem estar dedicados ao seu cônjuge até que a morte separe a ambos. Deus não admite uma vida sexual leviana porque isso destrói tudo que o casamento deve ser. Em quarto lugar, a Bíblia afirma que o casamento é uma união complementar. É uma união de necessidade e dependência mútua. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora e auxiliadora para ele. Gênesis 2:18. Deus fez um homem e uma mulher de tal maneira que se complementem entre si. As mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. E Coríntios 11:11. Quando marido e mulher se complementam, compartilhando, lendo, orando, fazendo coisas juntos, o casamento é transformado.
O potencial de um casamento se converte em realidade quando um casal busca ter uma união real, exclusiva e complementar que honre a Deus, e somente então que o casamento de verdade simboliza a relação entre Cristo e a Igreja. Sou eunuco, vivo para Cristo sem família, esposa e filhos. Sou feliz fazendo a obra de Deus há 25 anos. Pastor Wagner Queiroz.